Olá, aqui é a Joyce Diagonal e hoje eu tô aqui para conversar com você sobre Heroína, da Nana Lisa. Gente, esse aqui é um livro, então, de autora nacional e a autora entrou em contato comigo para fazer a leitura de Heroína, então eu fiz através do Kindle. Eu tenho o Kindle Unlimited, então eu consegui baixar através de lá, mas mais pro finalzinho do vídeo eu coloco para vocês como é que vocês podem adquirir esse e-book aqui também. Em Heroína, então, a gente vai conhecer basicamente dois personagens, né, a princípio, que é a Ellen e o Otávio. A Ellen, ela é, na verdade, os dois vivem ali num internato de elite. Então a gente vai acompanhar alguns jovens de uma classe social mais elevada. E a Ellen, então, ela é herdeira ali da indústria de armas, tá? O que ela não gosta nem um pouco. Sempre que ela pode, na verdade, ela renega, né, o nome da família. Então, diversas vezes ao longo do livro a gente vai percebendo isso, porque ela tem um medalhão, então, que ela carrega ali o símbolo da família. Não é símbolo, é o brasão da família, e ela meio que tenta se afastar desse brasão. Esse brasão sempre acaba voltando para ela. Ela vive em conflito, então, né, porque a família dela construiu um império em cima de mortes de milhões de pessoas, né, e ela vive nesse conflito entre usufruir da vida dela, né, das coisas que a família dela consegue proporcionar para ela, e do modo como ela gostaria de ter conquistado as coisas. Então, durante todo esse tempo a gente vê esse conflito da personagem. Ela também é uma pessoa, uma garota, na verdade, né, uma adolescente que ela tem seus próprios problemas. Então, logo de início a gente vai ver que a Ellen sofre de ansiedade, então ela tem problemas de socialização, e ela também tem problemas de estar em lugares muito fechados, com várias pessoas. Tudo isso aos pouquinhos, através da narrativa, a gente vai entendendo. E ela também não é uma pessoa ali que se encaixa muito adequadamente dentro desse meio social em que ela vive. Eu comentei com vocês que ela não gosta muito desse legado, né, de usufruir o que a família dela pode prover, mas vai chegar no momento aqui, logo no início da história, em que uma pessoa que ela ama muito vai precisar muito de uma ajuda dela. Ela vai fazer o que for possível, então, para ajudar essa pessoa. Nem que para isso ela volte a falar com o Otávio. O Otávio é herdeiro, então, de um traficante da elite ali, dessa localidade em que eles vivem, e ele vai ser herdeiro, assim, de todo esse império que também foi construído. Ele também vive num conflito interno sobre isso, mas ele, diferente da Ellen, ele mantém as aparêncincias. Então ele é uma pessoa muito temida ali dentro daquele internato, porque sabem que ele vem de uma família muito poderosa, enfim. A gente vai pegar o contexto da história ali enquanto a Ellen volta a falar com ele para pedir ajuda para ele, então. E a gente vai entender que ambos já tiveram um passado, então, juntos, mas que agora, então, eles vão voltar a se falar. E é dentro desse plot que a gente vai adentrar dentro do universo de Heroína. Antes de comentar mais com você sobre esse livro, eu preciso dizer também que essa é uma história super pesada, que vai ter vários gatilhos. Então vai falar sobre violência, estupro, também vai comentar sobre suicídio. Então, se você é uma pessoa um pouco mais sensível para esses temas, eu recomendo que vocês, então, deixem o livro um pouquinho de lado, tá? Eu preciso falar, então, que a escrita da Naná, apesar de ela comentar sobre vários temas pesados, assim, ela é muito bonita, assim, muito gostosa de acompanhar. Ela consegue falar sobre esses temas pesados, mas de uma forma bem agridoce, assim. A gente tem diversos momentos na narrativa onde está acontecendo uma coisa super complicada, mas o jeito que ela narra as coisas, o jeito como os sentimentos são descritos, acaba sendo meio reconfortante, por pior que seja a cena, o que está acontecendo. Então esse foi um dos pontos positivos logo que eu percebi, né, do que o livro realmente se tratava e quais os temas seriam abordados. Foi a forma que a autora, ela mostra isso. Aos poucos também a gente vai entendendo esse meio, né, do internato. Eu gosto muito da forma como a autora também trabalhou esses outros personagens secundários e como cada um está ali por algum motivo e não simplesmente por estar. Todos são muito bem construídos, todos têm suas próprias bagagens, e isso durante a leitura a gente vai conhecendo e vai sendo revelado, e cada vez mais e mais segredos, né, desse meio que a gente tá vendo através da perspectiva do olhar dos adolescentes, mas que já nessa época é tão sujo, assim, é tão ruim. E conhecendo esses problemas, então, dos jovens, a gente vai vendo como a sociedade, né, não só na ficção, mas na vida real, vira as costas para esses jovens problemáticos, tá? A maioria desses jovens, eles têm problemas a serem resolvidos, seja de trauma, seja psicológicos, problemas físicos, enfim, diversas coisas. E a sociedade tende a virar as costas para os adolescentes, para esses jovens que estão numa transição da vida adolescente para a vida adulta.
E isso eu sempre gosto muito de acompanhar na literatura. Eu sempre gosto de livros que se passam durante esse período da vida. Enfim, já comentei sobre vários livros e HQs que comentam sobre isso. Então, achei importante salientar para vocês que vai abordar esse tema muito fortemente aqui. Então, é através desse dia a dia escolar entre esses jovens que a gente vai ter temas abordados como amadurecimento, como resiliência, porque alguns personagens vão sofrer muito aqui, tá? Eu já tô adiantando. Vai falar muito sobre cura e também muito sobre perdão. Então, eu achei extremamente bonito a forma como a trajetória desses personagens foi crescendo, sabe? Até a gente se vê completamente abatido, então, por esses personagens e a história que eles têm pra contar. O que é muito interessante, porque mesmo a gente estando numa realidade não tão parecida, então, com esses jovens que são de uma classe social mais alta, a gente consegue se identificar muito com esses personagens, porque os problemas, enfim, que eles enfrentam são os mesmos que todo mundo pode enfrentar um dia. Inclusive, a Naná, ela coloca na capa desse livro, eu vou colocar de novo a capa aqui para vocês verem, que todo mundo precisa de ajuda. E realmente, gente, eu acho que ela não poderia resumir mais a história. Aqui a gente vai acompanhar não só a trajetória de alguns adolescentes e dos dois protagonistas, mas também personagens que estão direta e indiretamente ligados a eles, como pais, família, irmãos, que também têm seus problemas e que também precisam enfrentar seus próprios demônios. E a gente vai ver muito como o Otávio e a Ellen, né, e os outros personagens vão lidar, então, com tudo isso, sabe? Com tão pouca idade, porque a gente tá falando aqui de uma faixa etária de entre 16, 17, 18 anos, né? Eles são muito jovens, mas ao mesmo tempo eles enfrentam problemas, assim, ó, absurdos, super complexos e pesados, sabe? Então, isso é muito legal e eu gostei muito como a Naná conduziu isso. Outra coisa legal também de comentar com vocês é que esse livro vai ter bastante representatividade, mas assim, ó, não da forma como, por exemplo, aquele personagem está aqui e é desse jeito porque ele precisa ter pro livro, enfim, ser representativo, mas não, na verdade, ele é o que é. Isso não acontece nenhuma nem duas vezes, e então eu gostei muito como a autora ampliou, assim, esses personagens e deu uma vida a eles normal, como qualquer outro. Então eu achei isso muito palpável, assim, sabe, de perceber. Então eu gosto muito quando os autores têm essa preocupação, sabe? Só que como a gente tá falando, então, de uma sociedade regida ali pelos padrões, então realmente muito rígida e completamente engessada, assim, a gente vai ter, sim, preconceito sendo trabalhado também durante a leitura. A própria Ellen, então, que é uma personagem fora ali dos padrões, ela é um pouquinho em cima do peso, ela também, por renegar o nome da família, ela é vista ali pela família como uma rebelde, enfim. Essas atitudes dela e a forma física dela acaba fazendo com que ela sofra um pouco de bullying ali no meio, não só entre os jovens, mas também ali naquele meio adulto, né, que vem ela como uma possível pessoa que vai estar ali no comando do império dela, vamos dizer assim, do império do pai dela. Então, a gente vai percebendo como essa sociedade, assim, é muito preconceituosa e cruel, assim, com as pessoas que não se adequam, ou não são, ou não querem ser como eles esperam que seja. Então, isso é trabalhado de uma forma belíssima dentro do livro, então, eu achei sensacional. Como eu disse antes também, a Ellen e o Otávio, eles tiveram um passado, né? E a gente não entende por que ele se separou. Ao longo das páginas a gente vai entendendo isso. Mas sem dar nenhum spoiler, mas falando um pouquinho mais sobre esses dois personagens, eu queria contar como eu gostei, assim, da relação dos dois. Não foi preciso colocar ali um relacionamento muito apelativo. Dá pra ver que não precisa disso pra autora conseguir mostrar pros leitores o quanto esses dois personagens eles são ligados, sabe? O quanto as almas deles estão ligadas, e como eles conseguem se apoiar um no outro, mesmo tendo problemas tão diferentes, sabe? A Ellen, apesar de renegar muito a família dela, ela foi uma criança, é uma adolescente muito amada, a família dela é muito unida, sabe? Então ela tem a mãe, o pai, o irmão, e todos eles estão ali por ela, diferentemente do Otávio, que vem de uma família completamente problemática, onde a mãe era uma viciada em drogas, acabou falecendo, e o pai é um... Ai, gente, sério, o pai dele é um absurdo de tão escroto, assim, sabe?
e completamente abusivo e violento com o próprio filho. Ver esse contraste, então, da construção dos dois como pessoas e ver como eles conseguem se apoiar e o quanto eles conseguem ter empatia um com o outro, se colocar no lugar do outro. Gente, é muito linda a relação dos dois mesmo. E eu gostei muito, muito, muito. Eu consegui me ver muito mais ligada ao Otávio, que é bem estranho, porque a Ellen, por ser mulher, eu acho que eu poderia me colocar mais no lugar dela. Mas não sei, sabe? O Otávio teve um momento, gente, que eu só queria pegar ele e botar no colo, porque... Sério. O livro, então, ele tem um pouquinho mais de 800 páginas, assim, acho que tem 800 páginas e 804, por aí. Mas assim, eu sei que o número assusta, mas é uma leitura que flui muito rápido, que tem temas pesados sendo abordados sim. Então eu não sei se eu recomendo você ler esse livro de uma vez só. Eu, por exemplo, eu li durante um mês inteiro, eu li um pouquinho, dava um tempo, li um pouquinho, dava mais um tempo. Então isso me ajudou muito com a história. Mas toda vez que eu pegava o livro pra ler, eu tava ansiosa pra conhecer mais e saber o que ia acontecer com aqueles personagens. Então... se eu pudesse fazer uma recomendação para vocês não se assustarem tanto com o número de páginas, assim seria de um bom modo. Eu conversei um pouquinho com a Naná sobre essa quantidade de páginas e ela explicou que na hora de digitar, ela, enfim, a diagramação acabou enganando ela um pouco. Então eu acho sim que poderia ser uma história um pouquinho reduzida, ter umas 200 páginas a menos, mas assim, não é algo que torne a leitura insuportável de se fazer, muito pelo contrário. Eu acho que a cada página que a gente lê, a gente quer saber mais e chegar logo ao desfecho de Heroína. E voltando um pouco à história, né, falando um pouco sobre esse ambiente que eles vivem, que é um mundo completamente sujo, né, e cruel, onde a gente vai encontrar toda a podridão do ser humano. A gente vai ter ali diversos segredos sendo revelados constantemente e a gente vai ver o quanto esses adolescentes, tá? Independente de ser os dois protagonistas ou os outros secundários, tá? O como eles são peões ali, então, dentro dessa sociedade, como eles são usados à mercê da sua família para conseguir mais e mais poder. E essa história, a gente já tem um gancho, uma virada, assim, que depois de um crime que vai acontecer, a história passa de ser, assim, um drama adolescente e vai passar a ter uma nuance um pouco mais de thriller investigativo. Então é bem interessante, o livro ganha uma dinâmica, ganha um ritmo extremamente, assim, forte, sabe? A gente vai ter diversas cenas de ação aqui. Então eu gostei muito desse ato do livro, que mudou um pouquinho as coisas. A gente se via apreensiva pelos personagens o tempo todo, para descobrir a verdade, o que estava por trás dessa morte. Mas em suma, assim... falando todas essas coisas que eu já falei pra você sobre a Heroína, é um retrato cruel, né, como eu falei, dessa sociedade, que por mais que você não faça parte dela, você entende, porque não é uma realidade tão longe do que a gente conhece. No meio de toda essa podridão que eu comentei pra você sobre esse meio, a gente vai ter, além dos temas que eu já falei lá no comecinho, que vão ser abordados, então a gente vai falar sobre depressão, sobre luto, aceitação e principalmente, gente, sobre as diversas formas que as pessoas acabam recorrendo às drogas, então, para se sentirem um pouco melhor, para se sentirem curados, para conseguirem forças para continuar vivendo. Então isso é muito, muito, muito debatido. Por trás, às vezes, de, sei lá, do mais simples gesto pode ter um buraco enorme dentro de uma pessoa, um vazio, uma solidão. Então é muito importante a gente nunca virar as costas para alguém que aparentemente pode estar muito feliz, mas não ser bem assim. Esse é um livro que te dá um tapa na cara, assim, que te faz te acordar pra vida, de que, como não necessariamente nós estamos sozinhos em alguns problemas, sabe? Todo mundo enfrenta monstros reais e também monstros invisíveis. Eu achei essa mensagem muito bonita e, será, muito real, muito visceral, muito palpável esses personagens. E eu fiquei muito, muito, muito ligada a eles. Eu vou perguntar pra Naná se eu posso colocar aqui a arte da Ellen e do Otávio, gente, que eu acabei vendo só depois, né? Enfim, eu fiquei apaixonada porque eu consegui enxergar esses personagens exatamente como as ilustrações. Então eu vou colocar aqui, caso ela me permita, caso não, eu deixo aqui na descrição, enfim. A gente vai dar um jeito, tá? Mas resumindo, então, Heroína tá disponível então no Kindle Unlimited para quem tem a assinatura, né? Mas se eu não me engano, tá R$1,99 na Amazon, tá super baratinho, tá disponível em e-book apenas por enquanto, tá? Mas enfim, gente, eu recomendo muito essa leitura, foi uma leitura
avassaladora, assim, que me pegou e eu me vi envolvida. Eu me vi angustiada pelas ondas de sentimentos e de revelações que eu ia tendo a cada página, com cada personagem. Então é realmente uma trama que vai te envolver, que tu vai se ver fisgada, sabe? Então é isso, eu queria agradecer a Naná por ter me apresentado a obra dela. Mais uma vez, parabéns pela obra que tu colocou no mundo. Eu gosto muito da tua narrativa, eu já comentei sobre isso na minha resenha escrita, que eu vou deixar aqui na descrição também, mas a Naná escreve de um jeito muito poético, parece que ameniza um pouco todos os temas extremamente pesados, mas necessários que estão neste livro. Para fazer uma espécie de comparação, sei lá, para convencer você a ler esse livro, para quem já leu, deixa eu ver um livro aqui, aquela série Amores Improváveis, eu acho que vai gostar bastante de Heroína, apesar de Amores Improváveis trabalhado temas também mais pesados, mas de uma forma um pouquinho mais leve. Também tem Elite, né, que também vai se passar ali no internato e vai ter jovens de elite como protagonistas. Também tá virando série de TV, né, o livro Seu pela Planeta, e tem a série na Netflix. E claro, Pretty Little Liars, né, que tem toda essa pegada de jovens, intriga, inveja, ameaças, enfim, eu acho que tem tudo a ver. Quem gosta desses livros vai com certeza gostar de Heroína. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se interessaram pelo livro. Eu vou deixar aqui na descrição, então, como vocês conseguem comprar. E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo.